Olá, esse é o Joy Talks. Hoje eu recebo Marcele Espíndola Barros. Ela é advogada, professora e coordenadora de pós-graduação em Direito Societário e Contratos Empresariais e também de Propriedade Intelectual da PUC Paraná. E ela vai falar conosco a respeito do registro de marcas. Sejam bem-vindos. Olá, Rainer, prazer estar aqui com você hoje, obrigada pelo convite, é uma grande honra. Vou me apresentar aqui rapidamente, meu nome é Marcele Franco Espíndola Barros, sou advogada com 20 anos de experiência na propriedade intelectual, fazendo registro de marcas, trabalhando com contencioso de PI, patentes, direitos autorais, transferência de tecnologia, coordeno 2 cursos de pós-graduação na PUC Paraná, a pós de contratos e societário, e uma pós também de propriedade intelectual, e trabalho muito em parceria com o escritório alemão, então a gente atende bastante alemães que vêm para o Brasil fazer negócios, e também brasileiros que querem fazer negócios no exterior, sobretudo na Alemanha. Que legal. E foi justamente assim que nós nos conhecemos, quando eu atuava na Alemanha e precisava de apoio, e encontrei você, e desde lá, então, temos uma parceria muito sólida, e eu posso apenas recomendar a Marcele, o escritório dela, com um apoio fantástico em relação ao registro de marcas, tanto aqui no Brasil como na Europa. Marcele, hoje nós vamos falar de um lado que é menos empolgante, menos lúdico e menos, talvez, de questão emocional, de inspiração das marcas, mas tão relevante, ou talvez até mais relevante do que isso, que é o registro de marcas. Como é que isso funciona? Porque todo mundo, quando pensa em iniciar uma atividade empresarial, já tem o nome na cabeça, já tem alguém rabiscando o logotipo, então todo mundo se encanta com essa parte lúdica. E depois chega a decepção. Vou registrar a marca, não vou, como é que eu faço? Vou registrar domínio, alguém já usou o nome. Como é que funciona isso? É sobre isso que nós vamos falar. E eu tenho uma lista com algumas perguntas para você. E a primeira é, Marcele, por que eu devo registrar a minha marca? Rainer, são vários os motivos. O primeiro, porque você protege o seu ativo intelectual, como você falou, né? Quando a gente inicia um negócio ou lança um novo produto, um novo serviço, a gente investe tempo, dinheiro, cria campanha publicitária, e para proteger esse ativo, a gente precisa do registro. Eu gosto muito da fala de uma professora da USP, a professora Paula Forgione, que fala: se o grande direito do século passado foi o direito da propriedade, sem dúvida nenhuma, o grande direito desse século é a propriedade intelectual. Se a gente analisar as maiores empresas do mundo hoje, né, Google, Apple, Meta, Microsoft, todas elas têm em comum o quê? A tecnologia, os seus ativos intelectuais. Então, é muito importante proteger a sua marca. Vou lançar um novo produto, vou apresentar um novo serviço ao mercado, registre essa marca, porque ela te garante essa proteção e o direito de excluir concorrentes de utilizarem marcas semelhantes ou idênticas à sua. E além disso tudo, que já seria bem bacana, você também pode ganhar dinheiro com a tua marca. Como, Marcele? Licenciando, cedendo. A sua marca foi uma marca que ficou famosa, é conhecida. Você quer licenciar o seu produto? Você precisa ter um registro de marca no NPI. Você precisa ter essa segurança para os seus clientes, para os seus fornecedores, para os seus parceiros comerciais. Marcele, aqui eu já tinha te avisado que fatalmente a gente ia ter perguntas que vão entrar no meio. Quando você cita Meta, você cita Google, cita Apple, obviamente essas marcas todo mundo conhece, tem uma comunicação ao redor do globo. Mas se eu tenho uma marca pequena, atuo localmente em uma cidade só, faz sentido ter essa mesma proteção? Faz sentido, Rainer, porque o custo, a gente já vai também falar um pouquinho em mais detalhes sobre isso, mas o custo não é grande, ainda mais se você comparar com o custo de uma eventual ação judicial, ou o custo de você perder todo esse seu investimento em marketing, em redes sociais. Então, vale super a pena. Sendo pequena ou grande, vale muito a pena. E sonhar, né? A gente abre o negócio sonhando que ele cresça. Sim, Sonhar claro. pequeno e grande dá o mesmo trabalho. Então,
vamos começar fazendo a coisa certa. Muita gente procura e já desenvolve um logo, pensa numa marca bacana e esquece de entrar em contato com o advogado para proteger a sua marca. Perfeito, entendi. Eu preciso registrar só o meu logotipo ou o nome? O que é melhor? Os dois? Como é que funciona isso? Até porque as pessoas confundem um pouco, às vezes, o nome da marca com o desenho da marca. Como é que isso funciona? Excelente pergunta, Rainer. Essa é uma dúvida que a gente recebe sempre aqui no escritório. Como é que funciona? Hoje, o NPI ele aceita 5 tipos diferentes de registros de marca. Você pode fazer na forma nominativa, que é só um nome. Então, para a gente ficar aqui no nosso exemplo, o nome Google é uma marca nominativa. A gente tem a marca figurativa. Então, a estrela da Mercedes-Benz é uma marca figurativa. A gente tem a marca mista, que é quando você junta o nome com o logo. Então, Mercedes com a figurinha, né, com o logo, com a estrela, seria uma marca mista. E a gente tem ainda marca tridimensional, que são as marcas, a proteção para o formato da embalagem. Então, a gente tem um monte de exemplo aqui legal. Toblerone, embalagem de chocolate, que é bem específica, aquele triângulo. O potinho, a garrafinha da Yakult, a garrafinha da Coca-Cola, a caneta Bic, que mais? O perfume Jean Paul Gaultier. Todos esses são exemplos de marcas tridimensionais, que a gente tem a proteção para esse formato dessa embalagem. E, por fim, essa foi uma novidade mais recente aqui do NPI, a gente tem a marca de posição. O que é isso, Marcele? Foi um avanço aqui do NPI, a gente já tinha essa marca de posição em várias legislações no exterior, Argentina, Estados Unidos, União Europeia, e aqui no Brasil a gente ainda não tinha. E, recentemente, em 2021, o INPI editou uma portaria aprovando esse tipo de registro. E o que é a marca de posição? É quando o sinal, em uma determinada posição, ele tem exclusividade, ele tem distintividade naquela posição. Então, para a gente ficar aqui nos exemplos, aqueles 3 risquinhos da marca Adidas, do tênis, aquela posição, ela é um registro de marca hoje. Então, além do nome Adidas, além da marca figurativa, a gente também tem essa opção de marca de posição. Uma outra marca de posição muito famosa, que aqui no Brasil, e ainda deu bastante pano para manga, porque foi objeto de ação judicial, é o solado daquele sapato de luxo francês, o Labotin. O solado vermelho, a empresa francesa entrou com pedido de marca de posição no NPI, o INPI indeferiu, eles entraram com uma ação judicial e ganharam. Então, hoje também é uma marca de posição aqui no Brasil, o solado vermelho, ou seja, nenhum outro concorrente pode usar solado vermelho em seus sapatos. Então, a gente tem várias opções no NPI, é preciso conhecer e saber para fazer o pedido de registro corretamente. Mas, Marcele, o que é melhor? O que a gente recomenda? O mais forte é a marca nominativa. Você proteger o nome da sua marca. Porque aí, se um concorrente quiser usar essa marca com qualquer tipo de logotipo, ele não vai poder, porque você já tem a proteção forte do nome. Mas nem sempre a gente consegue fazer na forma nominativa. Por quê? Porque a gente tem anterioridades que impedem esse registro na forma nominativa. Então, precisa analisar exatamente o cenário para definir. Vale a pena fazer na nominativa? Não, já vamos fazer na mista direto, proteger o nome com o logotipo, porque aumentam as chances de sucesso. Bacana, demos um pontapé inicial. A empresa foi crescendo, outras marcas foram nascendo, ou queremos ampliar essa proteção, fazer o registro separadamente só para o logotipo, você vai ampliando o portfólio de marcas da empresa e protegendo melhor o seu ativo. Então, vale uma pena. Até porque existem algumas marcas, a gente já se defrontou com isso, com nomes que são comuns, que fatalmente alguém já vai ter registrado, então só o nominativo você não consegue. No momento que você coloca junto com o seu logotipo, você aumenta as chances de ter essa marca concedida pelo NPI, exatamente isso, tá vendo? Ótimo aluno aí. Nós já sabe aprendemos tudo de registro de marca. Marcele, como funciona o registro da marca, né? Quais que são as etapas, né? Eu me lembro de todos esses processos que eu fiz com você, às vezes você falava, Rainer, agora temos que fazer isso, aguarda um pouco, vamos aguardar retorno do NPI. Me dá um resumo, obviamente, se a gente detalhar isso, a gente não acaba hoje,
Então, realmente compactado, como é que funciona? Quais são as principais etapas? Legal, Rainer. O registro ele é um processo administrativo, então não é judicial, ele é feito no NPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, uma autarquia federal, e o primeiro passo é a gente dar entrada no pedido de registro. Então, você define nesse pedido de registro qual é o tipo de marca, se você vai fazer na forma mista, na nominativa, marca de posição, você paga a guia de retribuição do NPI, junto à procuração, se for o caso, se tiver representado por advogado, dá entrada nesse pedido de registro de acordo também com a classificação de NIS, isso é muito importante. A marca, ela é registrada de acordo com o seu ramo de atuação, então é preciso fazer uma pesquisa, preencher o formulário de forma adequada para cobrir os serviços ou os produtos que aquela marca, aquele sinal visa a identificar. E dá entrada nesse pedido de registro no NPI, num prazo de 3 semanas a 1 mês, o NPI publica esse pedido de registro, para quê? Para que terceiros tenham conhecimento de que alguém está tentando registrar aquela marca e, eventualmente, possam apresentar oposição, ou seja, possam se opor àquele pedido de registro. Olha, não, NPI, você não pode conceder essa marca não, porque ela viola o meu registro anterior. Então, abre-se um prazo de 60 dias para que terceiros eventualmente apresentem essa petição chamada oposição. Caso haja oposição, o NPI dá o direito ao contraditório, abre de novo um prazo de 60 dias para que o titular, o depositante, possa responder, possa se manifestar em relação a essa oposição. E depois, exauridos esses prazos, o NPI faz análise de mérito, verifica se essa marca deve ou não ser concedida. Se for concedida, se for deferida, o titular, o depositante, passa a ter a propriedade sobre aquela marca. Se for indeferida, cabe recurso. Tá, cabe recurso. E no caso, mas depois disso, a decisão do NPI é a final, não existe... O final. Tá. Não existe, é somente um recurso, né, em relação ao indeferimento, e se o titular, o depositante, não ficar satisfeito, achar que houve algum erro do NPI, aí só resta a via judicial entrar com uma ação judicial. Mas na esfera administrativa, é encerrado. Aí sai também da esfera do INPI. Sai da esfera do NPI. E, no geral, qual que é a tua experiência? As pessoas respeitam, as marcas respeitam as decisões do NPI, ou quando não ocorre isso, vão para o lado judicial? Olha, eu vejo que, como a justiça no Brasil é muito lenta, né, o NPI também é muito lento, a gente, escritórios sérios, a gente acaba fazendo uma análise bem minuciosa para verificar se vale a pena realmente entrar com uma ação judicial. Tem vezes que sim, tem vezes que o NPI erra, é uma autarquia, um órgão feito por pessoas, passível de erro, e é necessário sim entrar com uma ação judicial. Uhum. Acontece com frequência, pela tua experiência? Acontece com frequência. Acontece, sim. E o NPI vai ser parte também no processo, né? O NPI vai ser ouvido, já que ele é o responsável, o competente para conceder registros de marcas aqui no Brasil. O NPI é ouvido nesse processo, mas não necessariamente o juiz decide de acordo com a opinião do NPI. Então, há vários casos em que o NPI indefere uma marca, a gente entra com ação e consegue obter o registro por uma decisão judicial, ainda que o NPI seja contra. Ou também na esfera judicial já acontece do NPI se retratar e dizer, não, realmente foi um erro, voltamos atrás aqui, pode acontecer também. Interessante isso, porque a gente tem sempre esse olhar do NPI ser a palavra final e, né, o suprassumo em relação à gestão, ao registro de marcas, né? Na esfera administrativa, sim, mas é sempre possível recorrer ao judiciário. Uma questão que é bem relevante, acho que todo mundo vai se perguntar isso, talvez seja a primeira pergunta: quanto custa registrar uma marca, né? Porque todo mundo gasta com tanta coisa quando está começando o seu negócio, ou crescendo, né? E aí tem os investimentos em maquinário, investimento em pessoas, e fala, cara, isso aí eu vou investir num negócio onde eu, a princípio, não vejo retorno, estou jogando dinheiro fora. E não é jogar dinheiro fora de jeito nenhum. Eu sei que não, mas a leitura que as pessoas fazem Exato, é de que não vale a pena. Não tem um benefício imediato, né? Exato. O NPI mudou a sua tabela de retribuições agora, esse ano de 2025. Havia 12 anos que não tínhamos nenhum reajuste na
tabela de custas do NPI, e esse ano houve um reajuste significativo que foi objeto aí de muita discussão, mas é fato que a nova tabela de retribuições do NPI está em vigor. E com isso, aumentou um pouco o custo do pedido de registro de marca, mas houve também uma mudança em relação às fases de cobrança. Como é que era antes do meio do ano, né, de agosto de 2025? A gente pagava uma taxa para dar entrada no pedido de registro de marca, e quando a marca fosse deferida, a gente pagava outra taxa referente à concessão, à expedição do certificado de registro de marca. Hoje não é mais assim. A gente paga uma taxa única, só quando dá entrada no pedido de registro de marca. E aí aumentou esse valor. Então, hoje, um pedido de registro de marca custa R$ 880. Mas o INPI tem uma política de descontos para pessoas físicas, para microempreendedor individual, para microempresas, órgãos públicos, empresas de pequeno porte, tem uma redução de 50%. Então, para quem se encaixa nessa categoria, tem uma redução de 50% e as custas ficam de R$ 440 pelo pedido de registro, para dar entrada no pedido de registro de marca. E ainda quem é isento de pagar taxas, que são as pessoas com deficiência ou hipossuficientes, mas é preciso comprovar. Sim. Essa foi uma mudança também dessa portaria que entrou em vigor recentemente aqui no NPI. Bom, é um valor absolutamente factível, não é nada absurdo. Não é? Mas, Marcele, e eu consigo fazer isso sem a ajuda de um advogado ou eu sempre vou ter as custas de um escritório de advocacia especializado nisso? Boa pergunta, Rainer. Não é obrigatório ter advogado, tá? O NPI o site é bem intuitivo, tem vários tutoriais ensinando a fazer pedido de registro de marca, mas, puxando sardinha aqui para o meu lado, não recomendo. Acontece muito da gente receber aqui no escritório, há pouco tempo a gente recebeu um cliente que tinha tentado fazer por si só e fez errado, porque não sabia esses tipos de marca, então ele depositou uma marca figurativa, que era uma caixinha de bombom, com um nome, só que ele pediu na marca só figurativa, então caiu em exigência, isso tudo vai gerando mais custo para o cliente. É claro que o advogado vai cobrar honorários, né? O seu trabalho é só a hora, mas compensa, vale a pena, porque a gente vai dar uma visão realmente de técnico no assunto, de quem entende do que faz, e vai conseguir aí minimizar eventuais riscos e custos que seriam desnecessários, como essa cliente que acabou tendo que pagar guia de exigência, acabou tendo que nos contratar por uma questão super boba, super simples, mas que não é obrigação dela saber, né? Se fosse aqui no escritório, Sim. Isso jamais teria acontecido. Eu posso sublinhar essa sua colocação quando nós trabalhamos juntos numa marca que você nos trouxe marcas com nomes similares, né? Coisas que eu nem tinha no radar, né? E aí isso também foi um momento onde a gente percebe que, opa, tem nomes similares, vamos tomar cuidado com esse nome, com aquele, enfim, traz uma visão mais ampla de toda essa questão. Maior, exatamente. Né? Quando a gente tenta fazer sozinho, a gente acaba, às vezes, enfiando os pés pelas mãos e aquela coisa da economia besta, né? Acha que está economizando, mas no final das contas, nesse caso que o Rainer trouxe, não vamos dizer aqui exatamente a marca, mas o cliente tinha algo em torno de 12, 15 pedidos de registro, que ele podia ter condensado em 5. Então, ele gastou com 12 custas do NPI para dar entrada, realmente economizou nos honorários, mas gastou com essas custas, sendo que muitas marcas iriam ser indeferidas lá na frente. Alguém com um pouco de conhecimento, com um pouco de experiência na área, ia verificar isso facilmente. Então, o cliente jogou dinheiro fora ao fazer tantos pedidos de registro desnecessários, né? E agora uma coisa, você falou que o NPI, como muitas coisas, infelizmente, do governo, não é exatamente muito ágil. Quanto tempo leva a concessão do registro de uma marca, começando hoje? Esse é um grande problema aqui no Brasil, os investidores estrangeiros, os clientes estrangeiros querem morrer quando a gente fala isso, mas a gente no escritório aqui é muito transparente. Hoje o NPI tem levado 1 ano e meio para analisar um pedido de registro de marca, se não houver oposição. Então, deu entrada no pedido de registro de marca, aquele prazo de 60 dias para terceiros apresentarem oposição, não houve oposição alguma, em 1 ano e meio o NPI decide se vai deferir, se vai
ou indeferir essa marca. É um prazo muito longo. A gente tem países em que as marcas são concedidas em 4, 3 meses. É uma proposta do presidente atual do NPI, reduzir esse prazo. A gente já teve um prazo menor, foi por curto tempo, mas houve um tempo não tão distante que a gente conseguia registrar uma marca em 9 meses. Parir um filho, mas mesmo mas assim, hoje não. Marceline, em relação à velocidade como surgem marcas, startups, novidades, enfim, pensando em inteligência artificial, hoje os nomes dessas inteligências, elas chegam no Brasil, elas precisam ser registradas, né? E se você pensa que você vai levar 1 ano e meio com isso, e pode ter gente mal intencionada aí que também faça esse registro, né? Enfim, é complicado. Então, é um ponto de alerta intenso, né? Mas um pulo do gato interessante é que o NPI leva esse tempo indecoroso de 1 ano e meio, absurdo, mas quando você faz o pedido de registro, você já garante a anterioridade, e você ganha também uma expectativa de direito. Você já pode, inclusive, se opor contra terceiros, contra marcas de concorrentes que vierem depois de você. Mesmo antes do NPI conceder a tua marca. Então, vale a pena o registro. Ele corrige a deficiência dele, desse modo. Essa é uma disposição que está na lei, que dá essa garantia para aquele que faz o pedido de registro. Ele tem o direito de zelar pela integridade da sua marca, ainda que seja um pedido de registro não analisado pelo NPI. Então, vale a pena. Estou criando uma nova empresa, estou criando um novo produto, já faz a busca, já faz o pedido, porque você garante essa anterioridade, ainda que o NPI leve esse tempo todo. Perfeito, entendi. Isso aí é um ponto bem relevante. Sim. Claro. O registro da marca no Brasil me protege em outros países, e aqui eu quero esticar um pouco a pergunta, pensando inicialmente em outros países Mercosul e depois ao redor do mundo. Não. O registro, ele só vale aqui no Brasil. A gente segue o princípio da territorialidade, então, registrou, ele vale em todo o território nacional, mas só no Brasil. Puxa, a empresa cresceu, ela exporta para outros países, vale a pena fazer o registro nesses países também. A boa notícia é que, recentemente, o Brasil aderiu ao Protocolo de Madrid, que facilita um pouco esse registro no exterior. Porque, até pouco tempo atrás, como é que funcionava? Eu faço negócios na Alemanha, eu preciso contratar um escritório alemão para registrar minha marca na Alemanha, ou na União Europeia, que tem um registro único. Hoje em dia, a gente adota o sistema de Madrid aqui no Brasil, você pode fazer via INPI esse pedido para países no exterior. Não é o INPI aqui no Brasil que vai fazer análise desse registro, conceder ou não, vai ser o INPI local. Se eu fizer esse pedido nos Estados Unidos, o USPTO, que é o órgão responsável lá nos Estados Unidos por conceder marcas, é que vai fazer análise. Mas você tem uma porta de entrada aqui via INPI. As custas são em francos suíços, porque esse procedimento, o Protocolo de Madrid é administrado pela WIPO, que é a principal organização mundial da propriedade intelectual, então tem sim um custo mais elevado, mas ainda é uma possibilidade para os brasileiros que querem proteger os seus sinais, as suas marcas no exterior. Com certeza, por mais caro que seja, mais econômico do que contratar um advogado na Europa, né? Imagino eu, ou nos Estados Unidos. A gente às vezes faz uma análise aqui no escritório de quantas marcas o cliente vai registrar, quais são esses países estratégicos. Às vezes vale a pena até consultar o nosso correspondente, porque normalmente os escritórios já têm os seus parceiros no exterior, e se o cliente tem mais de uma marca, se já tem um portfólio mais robusto, vale a pena até fazer com um correspondente, que também não quer perder pelo Protocolo de Madrid, e acaba fazendo um valor mais atraente. Então, depende do caso. Pode ser que vale a pena fazer, sim, via Madrid, ou às vezes a gente faz com os nossos parceiros no exterior. Tá. E quando você citou só uma questão, quando você falou o registro na Alemanha, ele já, evidentemente, abre pela comunidade europeia, né? Você pode fazer um registro pela comunidade. Tá. Você faz um registro pela comunidade e você tem
o registro válido para todos os países membros, né? Então, nós temos um gap aqui ainda, pensando em Mercosul, onde nós não temos isso. Que Não seria... temos. Tá. Infelizmente, não temos essa possibilidade, né? Fazer um registro único para Brasil, Argentina, não temos. A gente tem muito cliente aqui no escritório que faz negócio na Argentina e a gente precisa registrar diretamente lá. E não existe, pelo menos, que você tenha conhecimento no radar do Mercosul, essa possibilidade. Tem proposta, mas que com chances de ir para frente, sinceramente, a curto, médio prazo, nenhuma. Tá. Eu posso mudar a marca depois do registro? Você sabe, enfim, tem N situações mercadológicas que exigem alguma adequação, mudança. Como é que eu faço? Eu começo tudo de novo? Ainda mais com essa demora do NPI, né? Você pode mudar. Se for uma mudança considerável, substancial, aí você precisa fazer um novo pedido de registro, porque o registro, ele é a fotografia que você depositou. Então, se você depositou aquela marca, é aquela proteção que você ganha. Então, se você fizer uma mudança muito significativa, você vai precisar fazer um novo pedido de registro. Mas acontece, às vezes, das mudanças serem sutis. Uma evolução de design. Há pouco tempo eu tive aqui no escritório um cliente que usa uma logo de uma cabeça de cabra. E antes eles usavam com um olhinho, assim, bem, bem minúsculo, e nos últimos anos deixaram de usar a figura da cabra com esse olhinho. A cabra ficou cega, sem os olhos. Essa foi uma mudança que a gente entendeu sutil, que não mereceu um novo pedido de registro. Mas é preciso analisar cada caso concreto. Tem que analisar caso a caso. Eu me recordo agora de um reposicionamento que me chamou muita atenção também, já devem fazer, não sei, 4 anos talvez. A Kia, a fabricante sul-coreana de carros, ela mudou toda a apresentação e a mudança brutal no logotipo dela, né? Sim. Então, esse aí é novo, né? Exato. Precisou fazer novos pedidos de registro, sim. Mais uma questão, Marcele, depois de eu registrar a minha marca, alguém mais pode usar o mesmo sinal? A princípio, não. Como a gente falou, né, acho que foi a tua pergunta inicial, a marca, ela garante justamente essa exclusividade, o direito de excluir concorrentes de usarem marcas idênticas ou semelhantes às suas naquele mesmo ramo de atuação. Então, a princípio, não pode. Marcele, mas aconteceu, tem um concorrente usando. Poxa, quais medidas a gente vai fazer? Vamos notificá-los extrajudicialmente, que é uma medida com baixíssimo custo, que vale muito a pena, que a gente tem uma taxa de retorno até considerável. Notificamos, o terceiro não parou de utilizar, vamos para ação judicial. E eu posso dizer de cadeira, os juízes amam quando a gente entra com uma ação judicial, de abstenção de uso de marca, por exemplo, para impedir, né, terceiros de usarem a marca do cliente, e a gente mostra, está aqui, excelência, olha o certificado de registro expedido pelo NPI, órgão responsável por conceder marcas no Brasil. Já ganhamos uma liminar. O juiz gosta de papel, gosta de ver o título da propriedade. Então, vale super a pena ter esse registro, sim, para impedir, para garantir essa exclusividade, né? Impedir terceiros de utilizarem. Mas tem o outro lado da moeda também. Poxa, mas tem uma marca aqui semelhante, aconteceu recentemente, uma amiga até, que é cliente também. Marcele, acabei de ver aqui, olha essa marca, está usando a mesma marca que a minha. E eu fui verificar e não havia problema nenhum. Ela é uma marca de construtora e a marca era praticamente idêntica, mas era no ramo de vestuário, sem problemas, porque aqui no Brasil a gente segue o princípio da especialidade. O que é isso? Você tem proteção, via de regra, no seu ramo de atuação. Então, a gente tem vários exemplos aqui. Veja, a gente tem a Veja Produto de Limpeza, Veja Multiuso. A gente tem a Veja Revista, da editora Abril. E a gente teve agora, recentemente, a marca foi unificada mundialmente, a marca de tênis Veja, uma marca franco-brasileira, né? Uhum. Era uma marca que usava aqui no Brasil, justamente por uma questão marcária, a marca Vert, mas recentemente mudaram a estratégia e passaram a usar aqui no Brasil também a marca Veja. Então, a gente tem a mesma marca idêntica para ramos completamente diferentes e essas 3 marcas coexistem pacificamente. Sim. As 3 marcas são objeto de registro no NPI e está tudo bem. Uhum. O que não pode
uma exceção da nossa lei, da regra, são marcas que alcançam o status de marcas notoriamente conhecidas. São aquelas marcas super famosas que aí você não pode ter em ramo de atuação nenhuma. Coca-Cola, Apple, Nike. Obviamente, se qualquer coisa com o nome Apple hoje... Essas fogem ao princípio da especialidade. Eu não posso, criei minha marca de roupa e vou chamar de Apple. A Apple não faz roupa? Não pode. Porque Sim. é uma marca notoriamente conhecida. Tá. Mas essa questão de falar notoriamente conhecida é uma avaliação De alto vaga. renome, Assim. desculpa. São duas exceções, marca notoriamente conhecida e marca de alto renome. A Coca-Cola, a Apple, elas são marcas de alto renome. E esse é um título concedido pelo NPI. É um procedimento específico. Você paga custas específicas para ganhar esse status de marca de alto renome. Me veio uma pergunta bem específica. Por exemplo, tem a IBM, né, que tem aquele logotipo com IBM, com aqueles tracinhos, né, horizontais. Se você aqui no Brasil abre alguma coisa em uma lojinha, num bairro de assessoria de, sei lá, conserto de eletrônicos, e chama BMI, por exemplo, mas usa a mesma grafia. Se a IBM chegar, ela fecha isso. Fecha. E eles têm marca aqui no Brasil. Eu trabalhei no escritório uma época em que a gente tinha alguns clientes que eram super preocupados em realmente fazer o seu direito de exclusividade valer. Então, qualquer notícia de terceiro que violasse a sua marca, a gente notificava, Brasil afora. Então, a gente mandava notificação, assim, para o interior do interior de Minas, porque o cliente descobriu, era um restaurante, que estavam usando indevidamente a sua marca, a gente notificava. E tinha uma taxa de êxito, de retorno, assim, de 80%. Sim. Era uma taxa bem boa. Mas fica sempre óbvio que aquela pessoa está, não vou dizer essencialmente de má fé, mas que ela está querendo se aproveitar do nome, do conhecimento, do grau de reconhecimento da outra marca e tem algum benefício com isso. Tá? Ainda que de forma sem conhecimento. E a gente recebe, às vezes, até resposta nesse sentido. É que eu achei, é uma marca tão famosa, uma marca, eu achei tão bonita, que eu copiei mesmo. Então, às vezes, as pessoas são ingênuas, e não, né, empresas pequenas ou pessoas físicas, sem assessoria, e acabam reproduzindo de forma expressa, com a intenção de reproduzir, mas sem saber que isso é um ilícito. Sim. E aí eu já linko com a próxima pergunta, quando eu posso usar minha marca sem registrar, é bastante óbvio que sim, que as pessoas estão usando, se elas registrassem, já nem iam passar, o BMI já não ia passar. Mas como é que funciona isso? Até que ponto eu posso usar a minha marca sem o registro? Você pode, é um risco que vai ser assumido, porque se a tua marca violar o direito de terceiro, ou se eventualmente você criou uma marca XYZ, não quis registrar, achou que o custo não valia a pena, o teu negócio foi crescendo, ou enfim, é um negócio pequeno, mas um concorrente teu foi lá e registrou no NPI. E depois ele foi lá e entrou com uma notificação contra você, foi lá e entrou com uma ação judicial contra você, e você perdeu essa ação. Você vai precisar mudar o letreiro da tua loja, vai precisar mudar o seu Instagram, vai precisar mudar todo o seu investimento que você, obviamente, teve, porque a tua marca não tinha registro, você não era titular daquela marca, daquele sinal distintivo, né? É claro que aqui só cabe uma observaçãozinha, porque a gente tem uma exceção no direito. Poxa, mas eu sou uma usuária anterior, de boa fé. É possível você argumentar isso, você que criou a tua marca XYZ. Não, eu vou demonstrar aqui que esse terceiro foi de má fé, ele teve conhecimento da minha marca, eu já existia, prova aqui pelo Instagram, prova aqui pela emissão de nota fiscal, mas é um caminho mais difícil, sem dúvida alguma. A minha pergunta ia ser justamente nesse sentido, quer dizer, você ainda tem a chance de se proteger, mas já fica meio dúbio o resultado. Né? Sim. Tá. O NPI dá essa oportunidade, né, por meio, por exemplo, de oposições, mas aí você também precisa acompanhar. Hoje é terça-feira, dia de publicação da revista da propriedade industrial do NPI, toda terça-feira sai a revista, mas se você não for um escritório, se você não for alguém que trabalhe com PI, qual é a chance de você ler aquilo? Nenhuma. Você não vai saber que a tua marca está sendo violada, ou que um terceiro entrou com esse pedido de registro, você teria essa oportunidade de fazer a oposição alegando, peraí, e NPI não concede, porque eu sou usuário anterior de boa-fé.
Aí acaba valendo aquela máxima do Zeca Pagodinho, camarão que dorme, a onda leva, né? Como é que eu posso pesquisar quando eu estou naquele momento lúdico da criação da minha marca, estou pensando em logotipo, pegar as minhas iniciais dos filhos, aquela coisa toda, aquele momento de euforia. Como é que eu posso saber se a minha marca está disponível para registro? Como é que eu faço? Já tenho que contratar um advogado para isso? É o ideal. A gente vai saber os melhores caminhos para analisar, ter uma visão geral, um panorama geral sobre qual é a situação daquela marca. Porque hoje a verdade, Rainer, é que é difícil a gente achar uma marca que seja totalmente inédita, uma marca super distintiva. Então a gente precisa ser criativo, sabe? E aí o advogado com mais experiência sai na frente. Mas se o cliente quiser, se a pessoa tiver interesse, ela pode fazer uma busca no banco de dados do próprio site do NPI, .gov.br/NPI. É possível, sim, pesquisar lá. Mas é preciso também ter esse conhecimento um pouco mais avançado de que vale o princípio da especialidade. Então, às vezes você joga lá e tem uma marca idêntica, mas se for um ramo de atuação completamente diferente, não vai ter problema. Ou se tiver algo semelhante, a gente aqui no escritório tenta sempre fazer de forma criativa para que o cliente consiga aquela marca, né? Então a gente recomenda, poxa, acrescenta um outro elemento nominativo, acrescenta um logo, a gente dá algumas recomendações para tentar ajudar, mas é possível sim fazer essa busca e super recomendável. Super Coisa que pouca recomendável. gente faz esse dever de casa, principalmente as agências, né, de publicidade ou as agências que desenvolvem logo, acabam desenvolvendo marcas super interessantes, marcas do ponto de vista comercial muito atrativas, mas quando o cliente já está com tudo pronto, já se apaixonou por aquela marca, a gente do jurídico é que fica com a fama de mal de levar a má notícia de que aquela marca não está disponível. Então, pensou em uma marca, já verifica a disponibilidade. Sim, e aqui eu vou complementar, teve uma vez que você me mostrou, né, o site do NPI, e eu fiquei chocado com a simplicidade e a lerdeza dele, né? Ah, sim, está sempre fora do ar. Isso foi um ponto, e depois outro, quando eu fiz a busca, eu tive um resultado que me deixou animado, e logo na sequência, alguns dias depois, você me retornou e falou, Rainer, fiz a busca, achei essa e essa. Quer dizer, mesmo uma pessoa que trabalha com marcas fazendo a busca, eu não localizei ou não soube aplicar corretamente os filtros como você os aplicou. Exatamente. É bem isso, você pegou exatamente o ponto. É possível fazer sozinho? É possível, o site está lá, qualquer um pode entrar e verificar. Mas você precisa ter esse conhecimento. A gente aqui no escritório só faz isso há 20 anos, então a gente sabe os caminhos, a gente faz por radical da palavra, a gente tenta fazer uma busca de viabilidade bem extensa e bem completa, que às vezes a pessoa que não é da área não consegue, né? E aí, E aí? só falando um pouquinho assim sobre a gente, como advogado, é muitas das vezes visto como alguém que impede o negócio, que atrapalha. E eu gosto sempre de dar esse exemplo, inclusive para meus alunos na pós-graduação, de como o advogado sabe ser criativo. Então, aqui no Brasil, o NPI, a Lei de Propriedade Industrial brasileira, ela não aceita registros de marcas que não sejam visualmente perceptíveis. Então, a gente não tem proteção aqui, por exemplo, para marca olfativa, para marca sonora, que é comum, por exemplo, nos Estados Unidos, na Argentina, aqui a gente ainda não tem. Estamos caminhando para ter, mas hoje não é possível ter esse registro. Então, a Netflix, gigante, ela tem aquele som quando você liga, né, uma série, um filme, você não precisa olhar para a televisão, que você sabe. Meu marido, quando liga, minha filha, principalmente que adora uma TV, quando ela liga e eu ouço aquele barulhinho do tudum, eu já sei, está entrando no Netflix, ainda que eu não esteja olhando, porque é uma marca sonora. No Brasil não é permitido marca sonora. O que o advogado da Netflix fez? Registrou o nome, Tudum. O que a Rede Globo fez para proteger o seu Plim-Plim? Plim-plim. Registrou o Plim-Plim. Tá, Então, vale a então, pena. Vale a pena contratar um advogado, alguém com know-how, com conhecimento, com experiência, porque vai tentar entender qual é o melhor cenário para aquele cliente, o que melhor se adequa, como pode proteger da melhor forma possível o seu sinal distintivo. interessante, sim. É que a gente fala muito em assinatura sonora em marcas, né?
Mas realmente eu nunca havia refletido a respeito desse registro desta forma, sim. E tem muitas marcas, né, que trabalham Muitas. forte com isso. E olfativas também, né? A gente Uhum. entra na Farm, a gente entra na loja Melissa, na M. Martin, você entra de Eu olhos lembro da fechados. Lely Blanc também. Você entra, você sabe que você está lá, Você sabe que realmente. você está lá. Você pode estar com venda nos olhos que você sabe. Não, esse é o Sim. cheiro da Melissa. É que como ainda é um público, digamos, exige sua presença no local, é um público bem menor, né? Quando você vai para a mídia tradicional ou digital, aí a coisa realmente ganha em escala, né? Sim, verdade. Perfeito. Tá bom, e vamos voltar naquele exemplo que você deu, né? Uma agência de design, uma agência especializada na criação de marcas, criou um nome lindíssimo, o cliente apaixonou, a esposa do cliente também amou, enfim, passou por todas as possibilidades de aprovação. O que acontece se o NPI disser que a minha marca não pode ser registrada? O que eu faço? Como a gente falou, é possível recorrer. Então, o NPI indeferiu o pedido de registro, cabe um recurso para a presidência do NPI. E se o NPI mantiver aquela decisão, é possível entrar com uma ação judicial. Mas, como eu falei, a gente tenta, de todas as formas, satisfazer o desejo do cliente. Então, se for indeferida, a gente tenta sugerir algumas mudanças que, eventualmente, possam fazer com que aquela marca passe e que o registro seja concedido. Então, algumas alterações, de repente, na marca, poderiam ser suficientes para aquela marca fosse deferida. Uhum. Mas, digamos, hoje, pegando aquele exemplo que você citou do nome Veja, se eu tivesse agora lançando uma lâmpada chamada Veja, qual que é a chance que eu tenho de conseguir a aprovação disso? Olha, a princípio, só conhecendo essas três, Veja Tênis, Veja Multiuso e Veja Editora, não vejo como impeditivas. Eu não sei se tem outra Veja no ramo Sim, de iluminação. iluminação. Mas, a Tem? princípio, sim. Não sei. Estou chutando. Se Me não ocorreu tiver, simplesmente de Veja de ter luz, né? Tá. se não tiver, é possível sim o deferimento. Nesse mesmo, para ficar nesses exemplos, a gente tem também a Gol Companhia Aérea e o Gol Carro. Uhum. Convivem, né? São, obviamente, de titulares diferentes, empresas diferentes, e convivem no mercado já há muitos anos. Então, Sim. se não for no mesmo ramo de atuação, está tudo bem. Bem, tá Se não bom. for marca de alto renome, né? Sim. Então, e aí a gente já se pergunta, né, de alto renome, o que é, porque o Gol, obviamente, ele deixou de ser produzido, o carro, mas Sim. se teve uma época aí, década de 80, 90, era sinônimo, né, de carro, o Gol, e a companhia aérea também é bem conhecida, obviamente Sim. não é uma Apple, mas... Sim, eu acho que a Gol Companhia Aérea é marca de alto renome. O NPI tem uma lista, se entrar lá no site, são mais ou menos 150 empresas, marcas, desculpa, que têm esse status de marcas de alto renome. Tá. Então, isso já é definido, existe uma tabela que classifica já. Você como empresa, né, titular daquela marca que você considera de alto renome, você precisa fazer um processo administrativo próprio, pagar custas que são bem caras nesse caso, juntar uma pesquisa de mercado para demonstrar que a tua marca é de alto renome, e aí o NPI vai fazer essa análise. Se ele considerar que sim, a sua marca é de alto renome, você entra para a lista, para esse rol exclusivo das marcas de alto renome. Entendi. Não, é interessante. Olha, isso é um ponto que eu desconhecia e que eu pensei que o NPI fizesse isso automaticamente. Não é, quer dizer, se você tem uma marca de alto renome, que você considera, vale super a pena vale a você pena fazer esse processo no NPI e conseguir esse status, porque assim você é dominante no mercado, você consegue um monopólio exclusivo em relação àquele sinal, porque ninguém pode usar aquele sinal idêntico ou semelhante em qualquer ramo de atuação. Tá. É O interessante. Então, NPI tem lá essa lista. Tem algumas marcas que a gente sempre fica assim, mas caramba, é de alto renome? Aqui de cabeça, assim, eu acho que é um suco. Vai me fugir a memória agora o nome de um tipo Tang, só que uma outra marca, que eu nunca tinha ouvido falar. Quando eu vi lá na lista do NPI, eu fui verificar, mas parece que é bem conhecida no Nordeste. Tigre, eu também uma vez me surpreendi. Tubos e Conexões é uma marca de alto renome. sim. Então, Hoje eles estão menos na mídia, né? Mas anos mas já atrás foi, né? era muito, muito forte, né? Sim. Sim. Tá.
Marcelo, estamos chegando no final, mas eu tenho mais uma aqui, que é bem legal. Eu posso registrar o nome da minha empresa e o nome do meu produto juntos? Então, pensando no tigre, né? Nome da Sim. empresa e o tubo também. Tinha lá a patinha Uhum. do tigre, né? Todo mundo falava Sim, tubos e conexões. sim, Posso sim. fazer isso ao mesmo juntos? Então, são registros diferentes. Muita gente confunde. O nome empresarial é uma coisa, e ele deve ser registrado na junta comercial do estado em que aquela empresa tem a sede, e Uhum. a marca. A marca ela é registrada no NPI e vale em todo o território nacional, como a gente já falou aqui antes, né? Então, se eu sou aqui de Curitiba, se eu desenvolvo uma marca de roupa e dou entrada no pedido de registro no NPI, o NPI, depois de 1 ano e meio, concede, defere a minha marca, e eu tenho o registro dessa marca, ela vale em todo o território nacional, ela vale no Brasil inteiro. Nenhum terceiro pode usar a marca semelhante no ramo de vestuário. Já o nome empresarial, ele tem essa proteção, o registro é na junta comercial e a proteção é estadual. Então, são figuras diferentes. Tá. E muita gente confunde. Outra pergunta, assim, para a gente. Ainda tem mais duas, mas estamos chegando no finalzinho. O registro vale para sempre? Quer dizer, eu faço aquele pagamento de Perfeito. R$ 880. Pronto. Por quanto tempo vale isso? Eu tenho que. A gente sempre sabe que depois vem o carnezinho, vem os boletos depois de alguns anos, né? Como é que Você tocou, funciona? você tocou em dois pontos interessantes, né? Um é saber em relação ao prazo. O prazo é de 10 anos. Então, você pagou esse 880, deu entrada no seu pedido de registro, ele passou lá por todas aquelas fases, as etapas, ele foi deferido, você conseguiu o certificado de registro daquela marca. A partir da concessão do registro, essa marca é válida por 10 anos. Ah, mas eu quero que a minha marca dure eternamente, não tem problema nenhum, a Coca-Cola está aí, tem mais de 130 anos de marca, é só você fazer a renovação, a prorrogação a cada 10 anos. Você paga uma taxa no NPI e essa marca, esse registro é prorrogado por mais 10 anos. E nesse caso, nós temos que ficar atentos ao prazo de 10 anos ou o NPI avisa? Não, temos que ficar atentos. Por isso que também vale a pena ter o escritório de advocacia, o Ah, advogado cuidando do seu portfólio, cuidando da sua marca, porque ele vai te avisar: olha, Rainer, está batendo aqui na porta dos 10 anos, sua marca precisa ser prorrogada, a taxa do NPI é tanto, vamos prorrogar? Ainda usa essa marca? Tem utilidade? Tem, vamos prorrogar sim. é interessante, né? Uma coisa que é tão óbvia, né? Bastava ter um dispositivo automático lá, tá caducando, falta um ano, manda um aviso automático, né? Mas Então, aí entra uma coisa importante da gente também falar, Rainer, que você já sentiu isso na pele também, em relação, infelizmente, a gente na propriedade industrial, em relação a marcas, a gente tem muito golpe, muita fraude. Então, muitas empresas se passando pelo NPI, mandando boletos fraudulentos. Então, aqui no escritório, a gente tem uma política muito ética, né, séria e transparente, obviamente, de dizer para o cliente exatamente quanto ele vai pagar. É esse o valor para dar entrada, é esse valor quando a marca é deferida, e depois a gente só cobra para prorrogação. É assim que funciona. Mas, infelizmente, há muitas empresas, muitos nem são advogados, porque, como a gente falou, não precisa ser advogado para atuar no NPI, acabam mandando vários boletos. O NPI publica, faz aquela primeira publicação, no prazo ali de 3 semanas, um mês do pedido, e essas empresas entram em contato com a empresa, com o titular daquele pedido, para dizer: olha, para o seu pedido continuar no NPI, você tem que pagar esse boleto de R$ 200. E são valores até pequenos, que às vezes a empresa está ali sem perceber, sem se dar conta, e acaba caindo no golpe. Eu acho que a gente fez o já pedido de registro e você recebeu eu um já desses recebi, não, golpistas. eu recebi com a minha marca, eu recebi isso, mas também de clientes que mandam para mim e falam, cara, isso aqui procede. E aí uma vez eu consultei você me Uhum. alertou, e o cliente, na verdade, ele veio me perguntar, porque ele falou, Rainer, você falou que era um processo lento, e foi muito rápido. Então ele ficou atento por causa disso. Ele falou, olha, é lento, mas Mentem. foi rápido. Dizem que já foi concedido, já foi deferido, É, que exatamente. é Então uma fica aí um, confusão. fica um alerta Fico por frente. alerta que É, é, tá que bom. é A preciso cada olhar com 10, atenção. sim, e a cada 10 anos ter esse cuidado, lançar na sua agenda já, depois de 9 anos, refazer isso, né? Pagar a Tá taxa bom. para pedir a prorrogação, se a marca ainda estiver em uso, se for útil. Bom, a gente já
entrou um pouco aqui na última pergunta, que é aonde é que o empreendedor mais erra? Então, uma seria cair nesse golpe. Quais Com são os outros certeza. erros comuns que ocorrem, Marcelo? Excelente, Rainer. O que acontece muito, o que a gente já falou um pouco aqui antes, né, é em relação ao cliente desenvolver a marca, seja de forma própria ou através de uma empresa, desenvolvedores de marca, e não alinhar com o jurídico. Então, ele faz todo o investimento em marketing, cansamos de receber aqui no escritório empresas que fizeram todo um trabalho lindo de marca, né? E quando chegaram aqui, aquela marca estava indisponível. Então, o trabalho que precisa ser feito junto com o jurídico, junto com o advogado, junto com o especialista em marca, em propriedade industrial, para você não fazer um investimento, não se encantar, eu estou apaixonado por essa marca, eu quero essa marca, e chegar numa situação que a gente não consegue, nem de forma criativa, apresentar saídas. Então, esse é o primeiro erro que eu vejo, muita gente investindo em marketing, em desenvolvimento de marca, sem alinhar com o jurídico, é um grande obstáculo que a gente tem. Muita gente compra o domínio no registro.br ou em outros, Mais uma pergunta. E acha que aquilo concede a ele o direito de exclusividade, não concede. O registro.br, quem já fez, né, já criou um domínio, sabe o quanto é simples, é só você pagar e é super barato, acho que é R$ 40 anual, e não tem nenhuma análise, diferente do NPI, o registro.br não faz uma análise de mérito. Então, qualquer um pode registrar, se aquele domínio estiver livre, você consegue registrar na hora. Então, não significa que você tenha a proteção daquele sinal se você tem o registro do domínio, se você tem o Instagram, o Facebook, são coisas distintas. Então, antes de lançar o produto, eu acho que o primeiro erro que eu vejo é a falta de alinhamento com o advogado, com o jurídico, para dar esse embasamento, para diminuir o risco, para dar segurança para o teu negócio. E também um outro problema grave que eu vejo, que é nessa linha, é a falta de busca prévia. Então, contratou empresa, agência para desenvolver a marca, mas não verificou no site do NPI se aquela marca está disponível. Às vezes o cliente, ou até a empresa de marketing, a gente tem uma briga aqui, né, entre o jurídico e os desenvolvedores de marca, porque às vezes uma marca que é muito legal do ponto de vista comercial, do ponto de vista jurídico, ela é uma marca que a gente considera fraca. E nenhum cliente quer ouvir isso, né? A sua marca é fraca. O que seria uma marca fraca? É aquela descritiva, é aquela que tem relação direta com o produto ou com o serviço. Então, eu vou abrir um salão de cabeleireiro. Eu vou colocar o nome do meu salão de Cabelo Maluco. Uma marca que tem uma redução do seu escopo de exclusividade, porque cabelo para salão de cabeleireiro tem relação direta. Maluco pode ser um cabeleireiro infantil, maluco é uma palavra de uso comum, é uma marca que a gente considera fraca, que você não vai conseguir impedir muitos concorrentes de utilizarem marcas semelhantes porque você escolheu uma marca fraca. Por outro lado, as marcas que são consideradas fortes, elas conseguem ampliar a sua proteção, o seu espectro de exclusividade. Uma marca que não tem relação com o produto, uma marca que não é descritiva, ela é uma marca que pode ser forte. Então, eu sempre dou como exemplo a marca de sorvete Häagen-Dazs. Não significa nada em nenhuma língua. Então, não pode haver nenhuma marca semelhante, não precisa ser igual, nenhuma marca nem próxima a ela para doce, para biscoito, obviamente para sorvete, porque ela é uma marca forte. Agora, cabelo maluco para salão não é considerado uma marca forte. Marcele, mas a gente vê tanta marca aí que é considerada fraca, que é descritiva, que é genérica e que às vezes é concedida. Eu gosto de dar esse caso, falar esse caso, não é meu cliente, obviamente, e foi um caso que foi noticiado pela mídia, a ação judicial não está em segredo, então a gente pode comentar, que é o caso do The Coffee, aquele café, não sei se você, meu marido ama café, e é uma empresa daqui de Curitiba, uma empresa que começou pequena, que hoje tem franquia pelo Brasil inteiro, eu acho que tem até fora do Brasil, se eu não me engano, mas posso estar enganada, mas é uma marca que deslanchou recente, aqui no Brasil, uma marca que chama Café para vender café. Qual não foi a surpresa? O NPI indeferiu as marcas.
Uhum. Tiveram que entrar com ação judicial, mudaram, colocaram umas letras japonesas. Eu acho que não tem nem significado aquelas letras. Para tentar ali, foi da criatividade do advogado, que eu conheço, excelente advogados, e que conseguiu, mas traz uma situação de risco para o cliente tem franquia pelo Brasil inteiro, imagina agora ter que mudar a marca porque não tem um registro. Uhum. Então, vale esse alinhamento com o jurídico, não é desperdício de tempo, não é desperdício de dinheiro, a gente viu que o custo nem é tão alto, e vale a pena, porque traz uma segurança, diminui o risco, traz confiabilidade para a tua marca, traz essa possibilidade de licenciar, de ceder, de vender, então vale super a pena. Legal. É um belíssimo exemplo. Quando você citou o domínio, eu achei interessante um comentário, só que sublinhando isso, eu, quando eu faço uma pesquisa rápida, pensando em algum nome novo, marca nova, obviamente, eu sempre pesquiso os domínios, porque, obviamente, como você disse, ele é rápido e barato, então, se tem alguma marca que, eventualmente, possa conflitar comigo, normalmente, aquela pessoa teve o mesmo raciocínio e já registrou. Então, se ele não está registrado, a probabilidade de estar registrado no NPI é quase zero. Mas, obviamente, tem que ser feito. Mas o registro BR funciona muito rápido, né? A consulta e já vale como digamos, uma prévia ali, né? Prévia. Só lembrando que se você não encontrar o domínio, se ele não estiver disponível, não significa que a tua marca está indisponível, porque Sim, o princípio da especialidade, você pode ter uma marca chamada Veja, e aí você ter o domínio, eu não sei de quem é o domínio aqui, eu acho que é da editora, né? Deve ser você tem o domínio da editora, mas você pode ter o tênis também, você pode ter uma marca chamada Veja em relação a calçado na classe Que legal. Marcele, obrigado pelo seu tempo, pelo conhecimento, todas essas dicas. Como é que é uma pessoa que acompanhou a nossa conversa e quer entrar em contato com você? Como é que ela faz? A gente pode deixar aqui, onde a gente publicar, posso deixar o meu e-mail, posso deixar o meu WhatsApp, o meu LinkedIn, e a gente coloca, pode ser? Sim, e assim, entra em contato aqui no escritório, que a gente vai ter o maior prazer em receber, e a gente tem um diferencial aqui no escritório, que eu estou à frente de tudo, então é um escritório boutique, que eu gosto de conhecer os meus clientes, saber a área de atuação, atender pessoalmente, então ninguém aqui é atendido por estagiário, nada contra, mas a gente tem essa missão aqui no escritório de fazer um atendimento bem personalizado, que sirva exatamente para aquele cliente. Que legal, tá bom. Obrigada pela oportunidade de falar desse assunto, que você no início falou que não é um assunto tão empolgante, eu discordo, eu acho o melhor assunto. A gente podia estar aqui falando de tributário, que seria chato, mas não, a gente está falando de marcas, The Coffee, Apple, Google. Sim, é óbvio, nesse aspecto, ainda mais quando tem essas brigas judiciais que caem na mídia, despertam interesse, disputas milionárias às vezes, né? Mas é um ponto no sentido chato, eu não quis menosprezar. Uma burocracia, eu tô brincando. Não, que as pessoas normalmente se encantam. Eu digo muitas vezes, antes de até mesmo de fazer o plano de negócios, de um empreendimento, a primeira coisa que vem é o logotipo, é a marca, o nome, as cores e tudo mais, que é a parte lúdica, é o que encanta, né? É o que a gente se encanta. Marcelo, obrigado. Muito obrigado. Obrigada a você, Rainer, um prazer estar aqui.